Boa noite, estamos iniciando o programa em off de hoje e vamos conversar com o presidente estadual do PSOL, também membro da Executiva Nacional do Partido e pré-candidato ao governo do estado aqui de Pernambuco, Edilson Silva. Edilson, muito obrigado pelo seu atendimento ao convite da nossa produção. E eu iniciaria a conversa de hoje perguntando a respeito de como o PSOL vê hoje a política internacional que é colocada aí pelo Brasil em relação ao mundo. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Olha, nós achamos que, apesar de estarmos no espectro de oposição, né, o PSOL é um partido de oposição ao governo Lula, nós entendemos que na esfera internacional o governo Lula vem tendo alguns acertos. Nós achamos que os posicionamentos que vêm sendo tomados em relação ao Mercosul, em relação a Honduras, são posicionamentos que fortalecem uma posição independente do nosso continente, e por isso nós achamos que existe um elemento de bastante progressividade na política internacional do governo federal. Em relação à questão do Irã, muitas críticas foram feitas, principalmente pelos países desenvolvidos, em relação àquela tentativa de negociação que foi encabeçada pelo presidente Lula. Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, nós achamos que o governo federal, nesse aspecto, também acerta, porque existe uma política de muito tempo de tentativa de manipulação da opinião internacional em relação ao que significa o papel desses países, né, no caso do Irã, no tabuleiro internacional. Nós já assistimos o que foi a grande mentira patrocinada pelos Estados Unidos para poder invadir o Iraque, na realidade para fazer uma suposta guerra contra o terror, e na realidade era uma guerra por petróleo. Então nós achamos que foi muito válida a tentativa do governo brasileiro de tentar abrir um canal de negociação e mostrar ao mundo que o que estava faltando ali eram interlocutores com capacidade de abrir um canal sério que fosse respeitado principalmente pelo Irã, para que se tentasse uma saída. Então nós também achamos que nesse aspecto o governo acertou, apesar de haver uma tentativa de isolar o Brasil no cenário internacional. Nós achamos que foi uma tentativa válida e que o governo brasileiro acertou. Em relação à política econômica internacional, como é que o senhor vê? O PT antes criticava a questão da negociação da dívida externa, assumiu o governo, acabou pagando a dívida externa, hoje é credor do FMI. O pessoal concorda com isso ou critica também essa forma? Tá. Chegamos na parte, né, que é uma das partes principais onde nós nos colocamos frontalmente em oposição ao governo Lula, porque, não sei se você sabe, Mário, os telespectadores, que no ano de 2010 nós destinamos ao pagamento de juros e amortização da dívida pública. É importante que a gente perceba que no ambiente de uma economia globalizada, essa questão de dívida externa e interna, ela perde um pouco, vamos dizer assim, a pertinência. Né? O que importa são os recursos que saem do orçamento geral da União para remunerar o capital financeiro, o capital especulativo, não importa se ele é internacional ou nacional. Até porque o trânsito de capitais, e principalmente o trânsito de capitais especulativos, eles têm hoje um livre trânsito completo. Então, nós no ano passado destinamos aproximadamente 300 bilhões de reais para o pagamento de juros, amortização e rolagem da dívida. Isso significa algo perto de 50% de todo o orçamento público federal. Então nós achamos que isso é um crime contra a economia popular e é por isso que o pessoal é contra essa política e nós defendemos uma auditoria nessa dívida pública para que nós possamos verificar o que de fato existe de dívida e o que de fato é pura especulação, para que possa sobrar recursos para se investir em saúde, educação, moradia, saneamento, etc. Para você ter uma ideia, enquanto se destina essas centenas de bilhões de reais, Mário, para o pagamento de juros e amortização dessa dívida e rolagem também, o governo vem destinando entre 12 e 14 bilhões de reais para o Bolsa Família. Então por aí a gente percebe a discrepância que existe entre o que o governo separa do orçamento para os banqueiros e o que o governo separa para atender a maioria da nossa população. E o que é que o pessoal defenderia em relação a isso? Que proposta teria o pessoal? Seria a moratória em relação a essa questão da dívida? Não, a primeira proposta é uma auditoria. É preciso fazer uma auditoria técnica bastante rigorosa
para que nós possamos verificar o que de fato existe ali. Segundo, o Brasil precisa fazer uma opção. Ou o Brasil vai priorizar atender a sua população. Nós estamos agora aqui passando por um processo de enchentes, né? Isso, todo ano isso acontece, às vezes um pouco mais no nosso estado, às vezes menos, mas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, isso vive acontecendo. A discussão é que não existe recurso, mas os recursos estão sendo destinados para a agiotagem. Então o país, o governo, precisa fazer uma opção. Nós não podemos pegar 50% de tudo aquilo que nós arrecadamos e destinarmos para a agiotagem. É preciso, como mínimo, fazer uma auditoria, alongar o perfil dessa dívida para que a gente possa ter os recursos necessários para fazer investimento no bem-estar da nossa população. Bom, representantes do PT e até do PSDB, que teve o governo anterior ao Lula, acreditam que essa política econômica que é aplicada hoje no país é uma política correta, porque estabilizou a moeda, porque conteve a inflação. No caso do PSOL, qual seria a proposta do PSOL? O que o PSOL faria diferente em relação a isso que é feito hoje, atualmente? Mário, a política econômica que vem sendo implementada pelo Lula, ela é, em essência, a mesma aplicada pelo Fernando Henrique Cardoso, e é por isso que ambos se elogiam em relação a isso. Mas veja, Mário, que é uma política sem pé nem cabeça, porque você tem um plano de aceleração do crescimento, que o governo disse aí que ia investir R$500 bilhão, mas ao mesmo tempo você não pode crescer muito a economia porque gera inflação. Então você tem ao mesmo tempo uma política de incentivo ao crescimento e ao mesmo tempo você tem uma política de contenção do consumo que vai obviamente constranger. Então não funciona dessa forma. Nós achamos que é preciso investir em reformas estruturais no nosso país, é preciso fazer reforma agrária. Esse modelo de crescimento fechado em si mesmo, ele já provou que não dá certo, né? Esse modelo de você achar que crescendo a economia, automaticamente você tem desenvolvimento social. Isso já foi provado pelos números recentes, que isso é uma grande farsa. Né? Esse crescimento tem significado aumento de favelas, aumento de criminalidade, aumento do narcotráfico. Então nós achamos que é preciso planejar melhor o investimento público. Nós não podemos garantir simplesmente crescimento e investimento onde o lucro se dá de forma fácil. Quando nós fazemos uma crítica muito forte, por exemplo, ao que está acontecendo em Suape hoje, ou seja, a linha de investimentos, o local onde o investimento é feito, não é presidido pela lógica do desenvolvimento do conjunto do Estado. É definido pela ótica do lucro. Bem, eu vou colocar ali porque ali eu já tenho todo um aparato que vai me permitir o máximo de lucratividade. Mas isso na visão, por exemplo, do governo, poderia ser uma reforma estrutural, poderia ser considerada uma reforma estrutural. Quando o senhor fala em reforma estrutural, o senhor quer dizer o que especificamente? Não existe reforma estrutural no Brasil sem reforma agrária, Mário. Não existe. Qualquer política hoje no Brasil que queira desenvolver de fato a sociedade, se nós quisermos resolver os graves problemas de engarrafamento, de trânsito, de mobilidade urbana, de criminalidade, de drogas, de educação, nós precisamos começar por reforma agrária. E nem o governo Fernando Henrique Cardoso, nem o governo Lula tiveram política de reforma agrária. E que tipo de política de reforma agrária o pessoal defende hoje? É preciso você não ter política só para acampamento, que é o que o governo Lula fez. É preciso você ter política para assentar e você procurar ter uma agricultura com agricultores no campo. O que nós temos hoje é um processo de expulsão dos trabalhadores do campo